Vamos falar aqui, ó, de hemangioma. Hemangioma, gente, é o tumor hepático mais comum de todos. Então, o tumor hepático mais comum de todos é o hemangioma. Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa. Existe um mito chamado hemangioma no ultrassom. Não devemos fazer diagnóstico de hemangioma no ultrassom. Pare de fazer isso. João, por que eu não posso fazer diagnóstico de hemangioma no ultrassom? Porque o que a maioria das pessoas usam para fazer diagnóstico de hemangioma no ultrassom é isso daqui, ó. Você vê um nódulo ecogênico no parênquima hepático, um nódulo branco no parênquima hepático, e você sai chamando isso aqui de hemangioma. Como se, primeiro, todo hemangioma fosse ecogênico, não é. Segundo, todo nódulo ecogênico fosse hemangioma, e não é. Existem neoplasias malignas que vão se apresentar com nódulos ecogênicos no ultrassom, completamente indistinguíveis dos hemangiomas. Ah, João, mas hemangioma é o mais prevalente. Concordo com você que é o mais prevalente, mas não dá para bater martelo e chamar de hemangioma como muita gente faz no ultrassom. Não faça isso, porque uma hora você pode se dar mal, ok? Então, ó, qual a característica do hemangioma no ultrassom? É isso aí, é um nódulo bem definido, é um nódulo ecogênico em relação ao parênquima hepático. Então, o parênquima hepático é mais pretinho e o nódulo é mais branquinho. Isso até a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, no paciente com esteatose hepática, em que todo o fígado ele fica mais ecogênico, ele fica mais branco, pode ser muito difícil identificar um nódulo como esse aqui, porque tudo vai estar na mesma ecogenicidade, tudo vai estar com a mesma cor, tá? Então, ó, primeira coisa, cuidado para chamar isso aqui de hemangioma. Segunda coisa, se o fígado for esteatótico, você pode não conseguir enxergar, tá? Beleza, então na ultrassonografia eu não posso bater martelo. E na tomografia, João, eu posso? Na maioria das vezes a gente pode bater martelo. Como? Por quê? Porque o hemangioma ele tem um padrão de realce característico. O hemangioma ele tem uma forma peculiar dele, só ele tem de realçar depois que a gente injeta contraste. E para um olho destreinado, alguém que está começando a ter contato agora com a especialidade, até vai achar um realce feio, esquisito. Porém, o que eu quero que você entenda é que esse realce esquisito, feinho aí, na verdade é patognomônico de que você está diante de uma lesão benigna. Como é esse realce? É um realce periférico, ou seja, ele começa na periferia do nódulo, ele tende a ser globular, ou seja, ele faz bolinhas, ó, ele faz glóbulos de contraste, tende a ser descontínuo, ou seja, não é um realce que está realçando continuamente toda a periferia. Realça um pouquinho aqui, aí realça um pouquinho aqui, aí realça um pontinho ali, aí realça outro ali, e ele é centrípeto, ou seja, ele vai realçando cada vez mais em direção ao centro. Ou seja, centrípeto e progressivo. Então, quando você tem uma lesão que tem um realce globular, periférico, descontínuo, centrípeto e progressivo, como essa lesão aqui, ó, pré-contraste era um nódulo como qualquer outro. Injetei, fase arterial. Começa a ter um realce periférico, globular, descontínuo, centrípeto e progressivo. Como é que eu sei que é centrípeto e progressivo? Quando eu vou aqui para portal, ó, olha o que aconteceu. Aumentou o realce, aumentou mais na periferia e está começando a encher o centro. É como se ele fosse enchendo o centro, tá? Viu isso daí, gente? É hemangioma, não tem para onde você correr. Você consegue fechar o diagnóstico. Não precisa de ressonância, não precisa de nenhum outro método. A gente fala em radiologia abdominal que para você fechar um nódulo com hemangioma, o ideal é você ter todas as características de hemangioma em pelo menos 2 métodos, tá? Então o ideal é você ter um ultrassom com um nódulo ecogênico e um TC assim,
ou uma TC assim e uma ressonância assim também, ou uma ressonância assim e outra som assim, tá? Mas a verdade é que se você tem todas essas características de realce, o nódulo bonitinho, você define como hemangioma desde a tomografia, ok? E o detalhe, o hemangioma em todos os lugares do corpo, ele tem características semelhantes. Agora, o que muita gente não sabe, escorrega nessa casquinha de banana? Nem sempre o hemangioma tem esse padrão de realce. Porque quando o hemangioma é muito pequeno, ou quando o hemangioma é muito grande, o que pode acontecer? O hemangioma muito pequeno, ele enche rápido demais. Então, ó, é como se o sangue fosse chegando aqui, enchendo até chegar no meio. Mas se o hemangioma for super pequenininho, o sangue chegou, já encheu completamente. É o que a gente chama de realce precoce ou realce tipo 1. Ou se o hemangioma for grande demais, por mais que o sangue vai chegando, vai enchendo o centro, ele nunca consegue encher tudo. Fica sempre um meinho ali que não realçou. E isso, então, a gente chama de realce tipo 3. Então, o realce perfeito, ideal para a gente chamar de hemangioma, é o tipo 2, que é esse realce periférico, globuliforme, centrípeto, descontínuo, progressivo, que enche todo o nódulo, tá? Que enche todo o nódulo. Então, normalmente, isso não vai acontecer nem no hemangioma grande demais e nem no hemangioma pequeno demais. Outros exemplos aqui na ressonância magnética, só para você perceber que o realce é a mesma característica. Então, ó, é um realce periférico, descontínuo, globuliforme, que vai enchendo, ó, em direção ao centro do nódulo. Então aqui tinha menos realce, aqui já tem mais realce, aqui já está quase todo o nódulo realçando, faltou só um miolinho. E talvez não encha esse miolinho, porque às vezes o hemangioma é grande demais e não consegue encher tudo, tá? Então, ó, mais uma vez, pré-contraste, quase não dá para ver o nódulo está com uma densidade igual à do parênquima hepático, é isodenso em relação ao parênquima, mas quando eu injeto aqui na fase arterial, ó, eu já vejo um glóbulozinho periférico de realce. E aí vai para portal e aquilo ali já aumenta, já começa a encher mais o centro. Tem uma outra característica legal dos hemangiomas, que é o fato do realce do nódulo ser semelhante ao realce dos vasos. Então, geralmente, ó, o realce, a cor do realce aqui no nódulo segue a cor do realce na aorta. Então, aqui tá super branco, a aorta super branco. A aorta não tá mais tão branca, o realce lá também não vai estar mais tão denso, tão intenso. Mais um exemplo, pré-contraste, arterial, olha os glóbulos de realce periféricos. Na portal encheu mais e na tardia homogeneizou. Eu quase não enxergo mais o nódulo porque ele encheu completamente. Realce tipo 2, tranquilo, hemangioma. Esse aqui um pouco mais difícil de perceber, mas olha aqui, ó, o realce periférico, encheu mais um pouquinho e praticamente encheu completamente, homogeneizou. Outro exemplo. Outra coisa interessante é, na ressonância magnética, gente, o sinal do hemangioma, como é uma lesão que tem muito teor aquoso, ele tem muita água, o hemangioma, segue o sinal dos cistos, o sinal do líquido. Então, quando você vai olhar um hemangioma na ressonância magnética, antes de injetar, antes de tudo, o sinal em T2 ele lembra o sinal de um cisto. Ó. Não parece um cisto hepático? Parece. Ó, T2, líquor brilha, T2, hemangioma está brilhando também, tá? Mas a diferença é que o cisto hepático ele não realça, tá? O hemangioma ele realça. Olha só como realçou bastante aqui na fase mais tardia.